começar a falar da minha vida. Já tô me tremendo aqui, tá? Ser mulher, independente, forte, neste mundo, não é fácil. A gente recebe pedradas de todos os lugares, até assim daqueles que a gente nem imagina. Não sei te explicar por quê. Eu só sei que quanto mais pedrada a gente leva, mais calejada e mais vontade dá de fazer. Eu sou a filha mais velha do meu pai, Giovanni, caraguense, e da minha mãe, que é uma paraense. Meu pai veio estudar aqui em Fortaleza, a família dele toda em Nicarágua, e aí eles se conheceram na universidade e decidiram casar. 2 anos depois eu nasci e logo após o meu nascimento a gente foi morar na Nicarágua. Meu pai trabalhava para o governo e em várias instituições e tudo estava indo tranquilo. A Nicarágua estava saindo de uma guerra, ou estava no auge dela, estava saindo dela. Só que eu fui embora para Nicarágua com 6 meses e aos 4 anos meu pai ganhou uma bolsa para estudar na Suécia, fazer um mestrado. Naquela época as bolsas eram para a família. Pouco tempo antes ele sofreu um sequestro e mataram todos os amigos dele explodidos num carro de gasolina. E o meu pai começou a chorar, dizendo que tinha uma filha de 4 anos e tinha um filho de 6 meses, que é o meu irmão do meio. E implorou pela vida. Eles zombaram muito do papai, o papai ficou perdido 3 dias na floresta. Eu não tenho muitas lembranças, alguns flashes vêm, eu tinha 4 ou 5 anos. Eu lembro de estar ao lado da minha mãe chorando, escutando a rádio. E diziam que o engenheiro Giovanni estava sumido. Aí a gente foi morar na Suécia, a gente morava 1h30, 2 horas do Círculo Polar Ártico, é uma cidade chamada Luleå. E ir para um país que não é o seu idioma, não é o seu clima, e na década de 80 ainda, não foi nada fácil. Aí a gente ficou muito isolado, mas em compensação eu tenho uma família muito estruturada. Lá em casa nunca sobrou para luxo, mas nunca faltou, principalmente para educação. Aí a gente morou na Suécia durante 5 anos e meu pai decidiu voltar para o Brasil, porque a bolsa tinha acabado. Quando a gente volta para o Brasil, aí começaram as dificuldades. O papai não tinha dinheiro e a gente foi morar em Recife. A gente ficou 1 ano aqui, se não me equivoco, a gente foi morar em Recife. E lá em Recife foi muito, muito difícil. A mamãe ela dava aula particular de química, eu me lembro até hoje. E eu ficava cuidando dos meus outros 2 irmãos. Eu tenho um irmão que nasceu na Suécia. Eu sou a mais velha dos 3. E eu me lembro muito bem, tenho lembranças que era um condomínio muito simples, mas a gente estudava sempre em colégio excelente, esse colégio muito bom, mas o papai não tinha dinheiro. Aí depois a gente voltou para Fortaleza, ele é geólogo e não encontrava bom emprego aqui. Aí ele começou a trabalhar em uma empresa, meu pai viajava muito, viajava toda semana, passava a semana viajando e chegava em casa sexta-feira. Fomos morar num condomínio, também muito simples, mas cheio de gente do bem e continuava estudando sempre em colégio muito bom. Desde novinha eu sempre gostei dessa parte de administração. Eu me lembro que eu comecei a vender pirulito, chocolate, bombom aos 9 anos de idade. E aí depois eu comecei a vender acerola congelada. Aí depois eu comecei a vender din-din, sacolé. Depois eu comecei a dar aula de reforço, de R$3,50. Comecei também a digitar trabalhos. A minha mãe fazia mestrado na UFC. E aí eu digitava os trabalhos, era R$1 a folha. Passava o fim de semana todo digitando para ganhar R$30, R$20. Eu estava riquíssima, o salário era 110, 180 reais. Então eu estava riquíssima. Bom, aí estudei aqui em colégio bom e tudo. Eu sempre gostei de estudar. Meu pai, ele sempre foi muito exigente. Como eu falei, a gente não tinha dinheiro para coisas de luxo. Inclusive, existiam alguns casos que eu gosto de contar, que eu dizia assim, pai, por que o senhor não bota a televisão a cabo? Porque minhas amigas do colégio, a gente estava num colégio muito bom, né, caro, mas morava num lugar simples. E aí, por que o senhor não bota a televisão a cabo? Ele dizia, não, minha filha, a televisão a cabo divide a família. Mas por que a gente só tem uma televisão? Bota uma televisão em cada quarto. Não, minha filha, divide a família. Então, ele sempre encontrava uma justificativa
pelo fato dele não ter o dinheiro. Mas volto a reforçar, sempre nas melhores escolas, sempre comprando livros. Com 16 anos ele me deu um dicionário Aurélio, aquele grandão. Acho que foi o pior presente que um adolescente pode receber. Você espera uma calça jeans, uma camisa, alguma coisa assim, ele deu um dicionário Aurélio. O papai, ele sempre foi muito exigente. E eu agradeço hoje tudo pela exigência dele. Depois eu me tornei servidora. Fui trabalhar no Ministério de Relações Exteriores, na Embaixada do Brasil na Nicarágua. E sempre gostei de estudar. Perfeito. Quando eu estava já servidora, eu comecei a me frustrar um pouco com as coisas que eu via. O nível de corrupção, as coisas erradas. Muitas coisas aconteciam por boa vontade dos gestores. E eu sempre gostei realmente da parte de empresa. E sim, eu decepcionei a minha mãe. Eu abandonei medicina para estudar administração. E eu acho que foi a pior decepção da vida da minha mãe. E ela dizia, onde é que tu vai parar? Porque tu deixou medicina, eu fui estudar engenharia, e eu disse, não quero engenharia, eu quero administração. Eu sempre quis administração. E realmente sair de medicina para administração hoje, como eu sou mãe, eu entendo. Eu também não quero a minha filha sendo administradora. Não porque eu não acho uma carreira digna, mas sim porque eu sei as dificuldades que você tem que fazer e as coisas que você tem que fazer para poder chegar lá. Quando eu abandonei a medicina para estudar administração, eu tinha briga com a minha mãe quase que diário. Quase que diário eu tinha briga com a minha mãe e ela sempre dizia que aquilo não era para mim, que isso, que aquilo outro, que eu ia comer o pão que o diabo amassou e blá, blá, blá. Então eu acho que sim, foi uma decepção. Decepcionei o meu pai também. Eu digo que dos meus 19 até meus 21 anos eu tomei muitas decisões erradas. Mas foram essas decisões erradas que depois eu comecei a acertar nas coisas. Continuei no serviço público, trabalhei durante 8 anos, mas eu comecei a desenvolver, não sei se o nome seria síndrome do pânico, porque eu nunca fui diagnosticada. Mas todo domingo eu começava a ficar agoniada, com angústia, porque eu ia trabalhar na segunda-feira. Era um clima organizacional muito hostil, de sempre pessoas querendo puxar o tapete do outro, pelo menos onde eu estava trabalhando. E uma vez eu lembro que eu disse para o meu pai, pai, eu não aguento isso daqui. Aí ele disse, saia, comece do zero. Só que eu já tinha casa própria. Aos 22 anos eu comprei a minha primeira casa própria. Eu já tinha casa própria, eu tinha filha para manter, estava recém-divorciada. E aí meu pai disse, saia, você não tem por que estar aguentando nada de ninguém, vá se virar na instituição privada. Pessoal, que dificuldade eu passei. Teve uma época que eu não tinha dinheiro nem para comprar o leite da minha filha. Acostumada a ser servidora, de chegar todo mês aquele dinheiro, e de repente você não ter o leite para pagar para sua filha. Eu já tinha especialização, já estava com mestrado, tudo. E no começo foi muito complicado. Principalmente quando eu decidi voltar para o Brasil. Quando eu decidi voltar para o Brasil, porque eu estava trabalhando no exterior, quando eu decidi voltar para o Brasil, os primeiros 6 meses foram muito complicados. Não passei necessidades, graças à família do meu esposo, da minha família também, né? Que eu casei novamente, aí não passei necessidades, mas eu me lembro que como eu sempre fui muito independente, era complicado para mim depender de marido, era complicado depender das outras pessoas. E eu ia batendo de porta em porta. Só que existia um fator no meio do caminho que eu esqueci de contar. Nesse tempo que eu saí do serviço público e até começar a me desenvolver na instituição privada, eu fiz salgadinho por encomenda, eu fiz entrega de moto, eu organizei eventos, eu até tenho queimadura ainda de fritar salgado, tá? E eu já tinha estudado muito. Eu me lembro que uma vez em um evento, o garçom faltou e eu tive que fazer o serviço de garçonete. E eu fiquei servindo um bocado de gente e eu me lembro que essa festa tinha um monte de gente mal educada, que tratava mal, sabe? Aí eu olhava para cada um, um bando de... Só pode ter uma falta de ser humanismo, assim, a pessoa não tem uma dignidade.
Qual é a necessidade que a outra pessoa tem de humilhar o outro? Ele nem conhece, independentemente, não importa quem seja, você não tem o direito de humilhar ninguém. E eu me senti horrível, que eu digo, como é que pode? Talvez eu tenha um nível de instrução melhor do que essa pessoa e a pessoa fica me humilhando. Aí eu fico imaginando, imagina o que as pessoas que não têm formação sofrem, né? De preconceito. Então fiz muitas coisas para tentar começar a me desenvolver na instrução privada. Em Fortaleza eu batia de porta em vários lugares. E a minha sogra, eu estava estudando para concurso na época, ela me disse, Giovana, por que tu não dá aula de administração para concurso? Porque eu já tinha dado aula de administração na faculdade. E eu disse, como assim? Eles, não, porque é uma matéria que está caindo muito, não tem professor, né? E aí você pode dar aula de administração. Aí eu fui assistir uma aula de um professor na época e eu disse, dá para fazer. Aí eu comecei a estudar as bancas, né? Como eu já tinha sido concurseira, eu já tinha estudado, eu já sabia mais ou menos o rumo. E aí eu percebi que era possível sim fazer aquilo dali. Eu comecei a bater na porta de vários cursinhos. Nenhum cursinho me dava uma oportunidade. E aí eu bati na porta desse cursinho aqui, que hoje eu sou dona, que eu sou sócia. E eu bati na porta, que era o Boni, o diretor, e eu disse, Boni, eu queria uma oportunidade. Eu queria que você me desse uma turma para eu dar aula para concurso. Se a turma não gostar, você não me paga. Se a turma gostar, você me contrata. Ele disse, tá certo. Aí eu cheguei oferecendo aula de gestão de pessoas. Ele disse que não queria gestão de pessoas, ele queria um professor de administração pública. Eu disse, tá certo. Eu dou aula de administração pública. O pessoal não sabia nem para onde ia. O pessoal não sabia nem para onde ia quando eu aceitei a proposta. Mas eu estava tão necessitada de poder trabalhar, poder ganhar alguma coisa para poder viver. Porque, como eu disse, eu sempre fui independente. Aí, de repente, você ficar nesses 6 meses, dependendo de tudo e de todos, não foi fácil, de jeito nenhum. E aí, eu fui estudar administração pública para dar aula. Eu me lembro até hoje que não foi nessa sala, porque esse auditório não existia. Foi numa sala lá na A5. E a sala lotada, era a turma com edital aberto. E aí eu fui dar aula para essa turma, me tremendo toda. Até hoje, o professor Cílio disse que foi meu aluno, que ele estava nessa turma. Ele disse que eu estava me tremendo toda. Cara de novinha, né? E aí eu comecei essa caminhada para concurso. Não foi fácil. Eu dava aula de manhã, tarde e noite, que os alunos gostaram. Aí eu peguei muito rápido. Eu dava aula de manhã, tarde e noite, de domingo a domingo. Eu me lembro que quando saiu o edital do MPU 2010, eu já estava dando aula para concurso há 2 anos, que eu comecei em 2008. Durante 3 meses eu tinha apenas domingo à noite livre. Eu almoçava, tomava café da manhã e jantava em cantina de cursinho. Ganhava pouquinho. A administração naquela época era vista como a mosca do cocô do cavalo do ladrão, eu digo muito, tá? Ninguém estudava administração, ninguém dava importância para a administração, os professores ganhavam muito pouco na área de administração, mas eu trabalhava muito. E aí, às vezes, hoje não, mas antigamente doía quando as pessoas diziam que eu tinha sorte. Sorte não, a pessoa não sabe quantas horas eu tinha que estudar para poder dar uma aula. Às vezes eu tinha que estudar 15 dias para poder dar uma aula. Às vezes eu ficava a noite inteira de madrugada para dar uma aula. Então, infelizmente, as pessoas às vezes não vê o caminho que você percorre. Hoje, para muitas pessoas pode ser que eu não tenha chegado a canto nenhum, mas hoje eu alcancei aquilo que eu queria. Eu tenho uma família muito bem estruturada, eu tenho a empresa, né? Eu tenho um trabalho que eu gosto, eu tenho um livro que é um best-seller na área de concurso e eu tenho 14 coautorias com outros livros e dou aula nos principais cursinhos do país. E eu vou lhe dizer, eu nunca imaginei que eu ia pesquisar meu nome no Google e que ia aparecer Giovana Carranza e tantas coisas a meu respeito. Claro que pode ser que alguns não gostem, mas a maioria gosta. Então, às vezes, a gente chega num lugar que a gente diz, eu não imaginei isso. E aí, de repente, começa a me despertar outra coisa e eu digo, agora eu quero chegar em outro patamar. E agora eu volto a estudar, eu volto a correr atrás, porque agora eu não quero fazer a mudança apenas
para 1.000 pessoas, 2.000 pessoas. Agora eu quero atender milhares de pessoas. Eu quero poder ajudar muito mais pessoas do que talvez eu tenha ajudado. Eu quero poder contribuir para uma sociedade melhor. E vocês me aguardem, porque a Giovana está se reinventando. Tudo na vida é ciclo, tá? Então você que está do outro lado e que você está se matando de estudar, nunca o caminho é fácil para ninguém. Muitas coisas são sacrificadas, inclusive horas com família, horas. Eu moro distante dos meus pais, tá? Hoje em dia eu não choro tanto, só quando eu falo. Mas dói muito morar longe dos meus pais, dos meus sobrinhos, dos meus irmãos. Mas eu sempre digo para minha mãe, não dá para ter tudo na vida. Se eu tivesse meus pais ao meu lado, eu já seria 100% completa. Então qual seria a razão de existência? Sempre a gente tem que ter a falta de alguma coisa. Então eu morro de saudade deles. Dói eu não acompanhar a velhice da minha mãe, do meu pai. Dói eu não acompanhar o crescimento dos meus sobrinhos e o dos meus irmãos. Mas infelizmente a gente não pode ter tudo na vida. Aí o que é que a gente faz? Trabalha muito para poder pagar passagem, para a gente poder se ver mais vezes ao ano. Hoje em dia a gente consegue ver várias vezes ao ano, mas com muito trabalho. Porque eu sempre brinco que digo que a distância de Brasil para Nicarágua é R$4.000, que é o valor da passagem. Então você imagina, R$4.000 eu, meu esposo, meus filhos. Então, brincando, a passagem dá R$20.000. Então não é uma coisa que dá para fazer todos os meses. Mas trabalhando muito dá para fazer algumas vezes, né? E eu vou dizer uma coisa para você, a vida de ninguém é fácil. Ninguém consegue alguma coisa. As expectativas das pessoas é assim, tá aqui o meu crescimento. Não é. É assim, você começa e cai, aí cai, aí cai, aí cai. E depois vem a recompensa. E é nessa caída, nessa dor, que você pega mais força. Então, se você está remando contra a maré, dando murro em ponta de faca, é porque você está fazendo o correto. Porque quando você faz o que se espera, o que todo mundo acha normal, todo mundo te elogia, ou todo mundo te agradece, ou todo mundo te fala alguma coisa positiva. Mas quando você está fazendo coisa além do normal, a gente só leva porrada. Eu levo ainda alguns comentários maldosos, no sentido de que assim, e você só trabalha, você não tem filho, você é uma mãe desnaturada. Por que a pessoa acha que não dá para ser mãe, não dá para trabalhar e não dá para ser esposa ao mesmo tempo? Dá para fazer tudo o que você quiser. É só se planejar, é só se organizar, é só ter disciplina. Então, eu sou uma melhor mãe do que muitas mães. Eu não sou a melhor, mas eu sou tão boa quanto outras. E isso, as pedradas que a gente leva, talvez são pessoas com carência de amor, porque não tem a garra que você tem. Então não leve para o lado pessoal. Quem critica é porque na verdade gostaria muitas vezes de ter a vontade de fazer o que você faz. Então continue na sua luta. A recompensa virá. E deixa eu te dizer uma coisa, depois que você está na servidão, você vai querer outra coisa, vai querer outra coisa, outra coisa, outra coisa. E assim vai. Agora eu vou ter uma certificação internacional agora, porque eu quero ajudar milhares de pessoas. Não é uma questão de dinheiro, não é uma questão de status, é uma questão de querer fazer uma diferença no mundo. Eu quero ter vindo aqui para esse planeta e dizer, eu fiz alguma coisa boa. Eu ajudei fulano, beltrano, eu consegui mudar o pensamento do cicrano. E eu nasci para isso, eu nasci para fazer a diferença. Então a gente continua se vendo e um abração.